Ao longo da minha vida, eu sempre cultivei uma grande paixão por idiomas estrangeiros. Italiano de nascença, eu cresci nos Estados Unidos, onde aprendi inglês, e durante o colégio, quando fui de volta na Itália, estudei latim e grego antigo. Agora faz 11 anos de Brasil, onde eu aprendi, obviamente, português, mesmo que você concorde comigo, após de 6 episódios do Vem Aí, que o sotaque ainda está bem carregado. E estou estudando espanhol para meu negócio de palestras e workshop, ou seja, ao longo da minha vida toda eu tive e tenho até hoje necessidade de traduzir muito de um idioma para outro. E quando eu era adolescente no colégio, eu lembro que ainda carregava os dicionários físicos de latim e grego antigo para a escola. Até hoje eu lembro quão pesados eles eram, na minha mochila, para poder fazer as traduções em sala de aula. Fundamentalmente, eu traduzia palavra por palavra de forma manual e analógica, um processo extremamente ineficiente. Anos depois, na faculdade, quando comecei a estudar português, eu lembro que eu usava bastante o Google Tradutor, mas eu traduzia palavra por palavra também. Muitas vezes, se eu fosse colocar uma frase inteira, ia sair um resultado de tradução muito estranho, pois simplesmente traduzia de forma literal, sem compreender o contexto. Hoje eu copio e colo trechos inteiros de conteúdo em um idioma no Google Tradutor e sai um resultado muito surpreendente, onde às vezes a estrutura da frase é até totalmente diferente da que eu inputei, mas que faz muito mais sentido. Não é assim com você também? E olhando para o futuro, já existem pilotos de tradutores simultâneos e em tempo real que conseguem fazer você de alguma forma poder falar qualquer idioma do mundo apenas graças ao seu smartphone. Incrível mesmo, não é? Mas agora você deve estar se perguntando, o que é que fez que essas mudanças fossem tão impactantes ao longo do tempo? Se você disser que é a nossa velha amiga inteligência artificial, está certo. Mesmo que a área mais específica que viabiliza tudo isso hoje em dia é a NLP. O que significa a NLP? Essa sigla se refere a Natural Language Processing, ou em português, processamento de linguagem natural, que é uma sub-área da inteligência artificial que se dedica a desenvolver a capacidade da tecnologia em entender a linguagem dos seres humanos. É verdade que ela está omnipresente desde o atendimento virtual de nosso banco até a solicitação de uma segunda via de boleto, desde um chatbot até, como a gente falou, até no Google Tradutor. Todos eles usam a NLP como tecnologia de fundo. Imagino que agora, porém, a sua cabeça esteja cheia de questionamentos. Como funciona a NLP? Como consigo aprimorar esta linguagem e torná-la mais útil ainda? E, sobretudo, como ela pode ajudar a minha empresa e meu negócio? Bom, esses são justamente alguns dos pontos que abordaremos neste 6º episódio do Vem Aí, o podcast da NVIDIA Brasil. Quero muito lhe dar as boas-vindas, lembrando que aqui quem fala é seu host André Iorio, palestrante, escritor best-seller sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Num Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e de sua cultura. E neste episódio eu conto com a participação de 2 pessoas extraordinárias. O nosso já bem conhecido Marcel Saraiva, gerente de contas corporativas da NVIDIA. Tem gente treinando o modelo para a área de saúde, porque ele vai precisar entender termos de saúde. Ou gente treinando o modelo para a área financeira, que ele vai ter que compreender termos financeiros. E aí vai muito além de sotaques, de gírias, que estão espalhadas aí do Brasil, mas em temas específicos. E Angélica Demarque Munhoz, Software Development Manager na CID. Arrisco dizer que já deve existir máquina conversando com máquina e se entendendo muito bem. E vamos agora começar entendendo o que é NLP, porque muitos podem estar até confusos com esta sigla que está à base do nosso episódio de hoje. Do que NLP se trata e onde ela se encaixa nos 3 grandes estágios da inteligência artificial conversacional? Assim, traduzindo ao pé da letra, é processamento de linguagem natural, tá? Que aí se a gente levar para o inglês, Natural Language Processing. É tudo que envolve você colocar uma compreensão, vamos chamar assim, linguística ou de linguagem na parte computacional. Tá? Então a gente pode falar um tradutor automático, quando você está num aplicativo no celular digitando texto, ele vai completando as palavras para você, aquilo lá é NLP, ele fazer um entendimento, uma transcrição de um áudio para texto, NLP, enfim,
todas essas tecnologias que giram em torno de processamento de voz ou texto de uma linguagem está dentro desse escopo do NLP. Tá? E ele está tomando aí uma proporção enorme, né, no mundo de tecnologia, porque cada vez mais, né, a gente está vendo assistentes virtuais, cada vez mais o ser humano está interagindo com a voz, com o equipamento, com a fala, tecnologias estão sendo aplicadas em veículos, em avatares, agora com o mundo digital aí, né, os metaversos da vida, você vai cada vez mais interagir com máquinas. Então ele está hoje assim, no centro aí do furacão de tecnologias desenvolvidas aí com inteligência artificial e essa compreensão da linguagem humana, que não é uma tarefa fácil. Não duvido. Então, vamos supor, Marcel, que eu esteja viajando ao exterior, eu perdi meu cartão de crédito, noite no Brasil, então eu provavelmente estaria falando com um chatbot do meu banco, com assistente virtual. Se trata muito provavelmente de, né, algo alimentado pela NLP. Se a gente tiver, né, pegando uma segunda via de um boleto da nossa empresa de energia elétrica pelo WhatsApp, como cada vez mais acontece, é isso. Ou até um aplicativo de transcrição de voz para texto, tudo alimentado pela NLP. Então a gente vê primeiramente que faz parte da nossa vida já no dia a dia. Já faz. Já, né? Então a gente às vezes fica até confuso. Algumas são tão assertivas que a gente acha até de estamos falando com alguma pessoa. Mas para entendermos um pouco melhor sobre ela, fundamentalmente como que ela funciona? A gente viu ao longo dos últimos episódios várias aplicações da inteligência artificial em vários setores diferentes, e a gente tem um denominador comum que fundamentalmente a gente consegue preparar a inteligência artificial a desempenhar alguma tarefa específica através de muito treinamento. Isso. E aqui eu acho que não é tão diferente. Então, como que a NLP funciona e, de fato, a nível técnico e também o trabalho da NVIDIA atrás dela? Não, legal. O grande segredo, né, desses algoritmos, né, dessas interações que a gente está, ela passa justamente pelo modelo de linguagem, né? Ou seja, que nada mais é do que um algoritmo que é capaz de compreender ou entender uma conversa, um texto, enfim, né, fazer essas aplicações do NLP. O grande desafio é que esse tipo de modelo, né, esse tipo de algoritmo, ele demanda uma quantidade de parâmetros gigantesca para ser criado. E como a gente fala, o que seria o parâmetro? Né? É a correlação mesmo das palavras, das frases, do sentido. Né? Às vezes a gente, dependendo da língua, aí, a gente tem palavras, eu acho que o português é um exemplo clássico, que a gente fala manga e manga, né? Da camisa ou da fruta. Como que a máquina vai entender? Puxa, ela vai ter que entender a frase inteira, não só a palavra. Então vai algo muito além. Às vezes o pessoal acha que é só ensinar a palavra, é só ensinar o texto. Não, você tem que começar a colocar uma semântica, um entendimento da onde está inserido essa linguagem. E você acaba correlacionando esses parâmetros num super arquivo, para depois você começar a ensinar a máquina ao entendimento daquelas palavras. Então, o grande desafio desses algoritmos de NLP, para que eles possam ser assertivos, que ele consiga te entender, né, de forma correta, que você não precisa ficar repetindo várias vezes para entender. A gente provavelmente, aí já a galera mais antiga, como nós aqui, quando começou a usar comando de voz no celular, né, imagina falar hoje com o Waze e pedir o nome da rua e ele entender perfeitamente. Gente, isso há 3 anos atrás já era horrível ainda, né? A gente falava o nome da rua, repetia o nome da rua e o cara não entendia. Então, para você evoluir, para você treinar essas máquinas, né, a aprender, esses modelos são muito grandes. E aí, quando o pessoal, né, para dar uma ideia de escala, né, esses modelos eles já passam aí da quantidade de trilhões de parâmetros. Ou seja, imagina aí um super arquivo Excel com mais de 1 trilhão de linhas. Então, é algo realmente numa escala enorme, que demanda uma capacidade computacional enorme, para você preparar esse algoritmo para aprender e depois poder interagir com ele. Aqui no CID a gente também trabalha com a Bixby, que é o assistente virtual da Samsung. Então isso envolve também um trabalho grande de NLP. A gente fazendo tradutor, esse tradutor aí ele pode ser integrado
em vários outros módulos, né? Quando a gente fala aí de projetos de Samsung, por exemplo, né? Então a gente tem ali o Bixby Vision, que é você botar a câmera apontar a câmera para um texto e ela conseguir traduzir esse texto numa outra língua. Então, isso aí tem NLP envolvido. E agora a gente está começando um projeto bastante interessante que vai trazer aí até a gente vai mudar um pouco como a gente enxerga a inteligência artificial e como a gente enxerga a NLP como um todo dentro do CID, que a gente está começando a trabalhar com a parte de language models. Então, isso vai ser bastante interessante e a gente vai fazer os pré-treinamentos desses language models dentro do nosso supercomputador, e é aí que a gente vai também explorar bastante essa parceria nossa aí com a NVIDIA em relação à NLP. Como funcionam esses language models? Fundamentalmente, pelo que eu entendo, eles precisam de um poder de computação muito, muito grande. Seriam aquelas simulações, enfim, de vários tipos de, como você falou antes, de entonações, jargões, de gírias. É isso ou vai até além? Quais são as perspectivas futuras até um pouco do trabalho de pesquisa e desenvolvimento do CID? Acho que vai até um pouquinho além, né? Porque quando a gente está falando de language model, a gente fala primeiro de pré-treinamento, né? Então, language model, você pode imaginar que cada pessoa, assim, vamos extrapolar, né, para entender de uma forma mais fácil. Então, cada pessoa tem o seu próprio language model. Então, por exemplo, quando eu tinha 10 anos de idade, eu já sabia falar e eu já sabia me fazer entender. Mas, por exemplo, eu não saberia ler um livro em inglês, talvez eu não saberia nem fazer uma tradução. Vários exemplos aí de linguagem mesmo. Talvez fazer um resumo de um livro, ou eu ler uma reportagem, talvez eu não conseguisse fazer. Porque eu precisei aprender, eu precisei aumentar o meu vocabulário, eu precisei aumentar o meu conhecimento. Então, language model é mais ou menos isso, é você saber compreender uma linguagem, é você saber falar uma linguagem, mas você, ao longo do tempo, você vai se aperfeiçoando em áreas, né? Então, por exemplo, você pré-treina um modelo, um language model, que são muitas sentenças, mas são muitos dados, porque é uma linguagem que está sendo aprendida. Mas aí você tem que ir lá e fazer um fine-tuning no seu modelo para que você saiba fazer uma tradução. Então, por exemplo, você aprende um outro idioma e você sabe fazer uma tradução, você sabe como ultrapassar de um idioma para o outro. Você sabe, por exemplo, ler um livro e você consegue resumir aquele livro, você consegue sumarizar aquele livro. Você saberia, por exemplo, responder perguntas. Então, alguém vai fazer uma pergunta para mim de um determinado assunto, eu vou saber interpretar aquela pergunta e vou saber responder aquela pergunta. Então, tudo isso o language model ele entrega para a gente. Então, vai além só de gírias e você de fato fazer um fine tuning ali e saber atuar em áreas ali da comunicação, né? A gente pode falar assim. Eu vi também, Marcel, de fato uma evolução, como você comentou, também em aplicativos de legendas de vídeo, né? Então, o que dá para entender é que o quanto mais eles utilizados, melhor vai ser a performance deles. Então, vamos ver, por exemplo, quanto mais Alexa, por exemplo, estiver espalhado nas casas, não só do mundo, mas dos brasileiros, como você fez o exemplo, mais vai começar a reconhecer, talvez, não só o contexto no qual a palavra é utilizada, mas até as gírias locais, que é algo que, né, não necessariamente logo de cara o modelo está preparado a fazer. Então, uma coisa interessante aqui que nós gostaríamos de entender é o trabalho da NVIDIA atrás disso. O que a NVIDIA consegue desenvolver e apoiar para quem está buscando soluções de AI conversacional, como a gente disse, que é onde a NLP se enquadra? Exato. Então, como eu mencionei um pouquinho antes, pela complexidade desses modelos, né, e pelo tamanho deles, a capacidade computacional é crítica para você justamente treinar e retreinar esses modelos, para eles ficarem cada vez melhores, né? E ao mesmo tempo, o pessoal que desenvolve esses modelos estão crescendo de uma forma
absurda. Cada vez mais eles estão colocando mais e mais e mais informações nos modelos, que está tornando um crescimento, né, da quantidade de parâmetros muito mais rápido do que a capacidade do mercado em geral de tecnologia em acelerar ou trazer capacidade de processamento, né? Então, a NVIDIA olhou muito de perto esse problema e percebeu que, mais uma vez, era uma combinação de software e hardware, ou seja, qual o software ideal que eu tenho que trabalhar para fazer esse tipo de trabalho, de treinamento de forma rápida, né? E a gente percebeu que tem uma tecnologia, né, um formato desses algoritmos que é chamado de transformer, né, que é a forma com que o software é escrito para fazer essa aprendizagem de máquina, que você precisa fazer um ajuste no hardware também. Então a gente tem trabalhado aí em duas frentes, ou seja, trabalhar o software para acelerar esses treinamentos e, obviamente, depois entregar a capacidade computacional para a gente chegar no objetivo que a gente quer. Então você imagina, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu pegar um modelo, né, e esses modelos eles têm nomezinhos, tá, gente? Então, para quem está inserido aí no mundo ou quer pesquisar depois, tem o GPT, tem o BERT, tem o Megatron, agora tem o Megatron Turing, GPT-3, enfim, eles vão ganhando nomes, cada vez que eles vão ficando mais robustos, eles vão ganhando nomes, aí são batizados para o pessoal saber qual tipo de modelo que está sendo usado. Um bem famoso é o GPT-3. E aí eu vou dar um exemplo de quanto tempo levaria para fazer um treinamento de um modelo GPT-3 com 175 bilhões de parâmetros. Vou repetir, 175 bilhões de parâmetros. É muita coisa. Se eu pegar 800 GPUs da NVIDIA do modelo A100, ele ia levar mais ou menos 1 mês e meio para completar um treinamento. Então ele precisa de um poder computacional absurdo. Absurdo. Obviamente que isso eu estou considerando sair do zero, né? Ou seja, começar do começo, do início. E aí começa a trazer outras tecnologias que a gente já pode pegar o caminho pela metade. Então, por exemplo, eu posso pegar um modelo de GPT-3 pré-treinado, ou seja, ele já passou por esses treinamentos aí de alguns meses, e eu fazer só um ajuste fino nele, por exemplo, de uma linguagem específica, ou seja, ele é um modelo treinado em inglês, e eu vou fazer um ajuste para ele em português. Muitas coisas podem ser aproveitadas. Obviamente que você vai ter um trabalho adicional de vocabulário, mas tem algumas coisas que podem ser aproveitadas, da mesma coisa do espanhol para o português, e depois, que aí vem um negócio interessante, que é você colocar uma especialidade nesse modelo. Então tem gente treinando o modelo para a área de saúde. Por quê? Ele vai precisar entender termos de saúde. Ou gente treinando o modelo para a área financeira, que ele vai ter que compreender termos financeiros. E aí vai muito além de sotaques, de gírias, né, que estão espalhadas aí do Brasil, mas de temas específicos. Então é feito um trabalho aí muito grande de ajustar esse software e ter o poder computacional para criar, fazer esse treinamento em tempo hábil, né? Porque não adianta nada a gente fazer um negócio e esperar 2 anos para ver o que aconteceu. Então, é algo assim impossível de se fazer. Então, a NVIDIA tem investido muito em prover um software otimizado, redes pré-treinadas, scripts aí de preparação dos ambientes para começar esse treinamento, e aí, obviamente, as GPUs, né, o hardware que também vem evoluindo para atender esse tipo de demanda. E Angélica, olhando agora para a perspectiva futura, até para a gente meio que olhar para longe, hoje em dia você acredita que já estamos num nível onde a NLP consegue igualar a linguagem humana, ou seja, passar o famoso teste de Turing, ou seja, para um ouvinte, talvez de um tradutor, ou talvez por alguém que lê um texto, deixar de poder reconhecer que é criado por uma inteligência artificial e acreditar que possa ter sido criado por um humano, ou seja, já estamos no nível de conteúdos indistinguíveis, ou o que falta até lá e potencialmente até onde nos poderíamos chegar com a NLP? A gente ainda tem um pouquinho para andar, mas eu não vejo a gente muito longe, tá? A gente tem ainda como aperfeiçoar bastante
alguns algoritmos aí, e uma das coisas que a gente entende é que são poucos players que têm a infraestrutura necessária, né? Porque assim, isso que você está trazendo, a gente precisa de máquinas muito poderosas para treinar modelos nesse sentido, né? Porque são muitos dados, a gente tem que ter uma capacidade computacional muito grande. E pegando o gancho nessa pergunta sobre o trabalho no CID que você vai fazendo, queria te perguntar, assim, imagino que nem tudo seja tão simples como a gente está conversando agora, e queria entender quais são os principais desafios agora na hora de desenvolver uma boa NLP, quais são os principais entraves, até para quem está ouvindo e queira se desafiar nesta área, quais são os principais aprendizados que vocês têm tido? A gente teve vários desafios, principalmente nessa parte do tradutor. Então, o nosso primeiro desafio foi achar dados, né, para treinar esse modelo de tradução. Então, a gente teve que fazer várias buscas. Os dados eles têm que ser dados públicos, até para a gente não ter problemas aí com lei de proteção ou com privacidade. Então, fizemos um trabalho aí para encontrar esses dados e, ótimo, encontramos os dados, né? E agora? Vamos seguir. E aí a gente percebeu que com os dados que a gente tinha, a gente não ia ter um treinamento bom, porque os dados eles não tinham uma qualidade legal, né? Então, que a gente precisou fazer? A gente precisou pensar em como melhorar esses dados, né? Então, nossa primeira abordagem foi, vamos implementar um filtro, né? Então, filtro, quando a gente fala aí, a gente foi mais para a linha de remover tag HTML, remover pontuação, acentuação. Então, isso aí foi um trabalho bastante importante que a gente fez para deixar os dados ali com uma qualidade aceitável para a gente ter um resultado bom ali no tradutor. Mas a gente não conseguiu. Então, a gente sempre usa como parâmetro o Score Blue, acho que NLP aí deve estar todo mundo familiarizado, é o que a tradução em si dos grandes players aí usa esse score aí para saber, né, para nivelar o quão boa tá a tradução que está sendo feita. E aí a gente viu, beleza, a gente tem dado com qualidade, mas a gente agora a gente tem poucos dados, né? Então não chegamos ali no resultado que gostaríamos. A gente voltou, revisitou tudo que a gente já tinha feito e aí a gente decidiu que, além de fazer a filtragem, a gente teria que fazer algumas correções nos dados, né? Então aí foi onde a gente entrou para repassar os dados que a gente tinha e aí a gente conseguiu, né? Com a filtragem num pedaço, com a correção no outro pedaço, a gente viu ali que estamos ok, o desafio aí que a gente tinha em relação aos dados foi atendido. E aí a gente partiu para o treinamento. Quando a gente partiu para o treinamento, a gente percebeu que o framework que a gente estava utilizando né, nesse nosso projeto, a gente precisava melhorar um pouco ele, né? Então aí que a gente entrou ali para fazer otimização de parâmetro, né? Então não vou me alongar muito tecnicamente aqui, mas a gente teve que mexer, por exemplo, no learning rate que a gente tem. Então começamos a fazer também a otimização de parâmetro ali do nosso toolkit. Mas a otimização de parâmetro ainda não foi suficiente, né? Então, o que a gente partiu aí para fazer além? A gente, com toda essa capacidade computacional que a gente tem aqui, a gente partiu aí para fazer o nosso treinamento em mais de um nó, né? Então, a gente começou aí fazer um treinamento multinode. Mas deparamos aí com outros desafios que foram, né, na verdade, o framework que a gente estava utilizando, ele não estava preparado para rodar multinode, então a gente teve que entrar na implementação do framework. Era um framework open source, então a gente não estava fazendo nada ali que a gente não pudesse, então o time entrou ali para também melhorar esse toolkit, esse framework que a gente estava usando, né? E aí, a partir da hora que a gente conseguiu montar a nossa infraestrutura, preparar o nosso supercomputador ali, a hora que ele estava pronto para rodar o nosso projeto, fazer o nosso treinamento, que a gente tinha o nosso framework pronto, a gente tinha os dados ali todos ok,
foi quando a gente conseguiu fazer um treinamento bom, atingir um score bom, e a gente agora, no nosso tradutor ali, a gente está competitivo no mercado. Então, é como você falou, às vezes a gente acha que é só pegar só jogar um texto ali, traduzir. Não é assim, a gente tem muito estudo por trás, tem muita pesquisa por trás, é um trabalho desafiador, mas é muito gratificante no final. É muito gostoso ver o resultado. E aí voltamos, Marcel, àquele equilíbrio entre software e hardware, com o papel das GPUs sendo fundamentais. A BERT, né, consegue performar inferências 17 vezes mais rápido com o NVIDIA T4 Tensor Core GPUs, né, do que modelos com CPU. Então, eu acho que é muito importante a gente mostrar essa importância também do hardware. Muitas vezes a gente acha que a inteligência artificial, ela é apenas, né, muito mais a gente associa com software, mas o papel do hardware é extremamente importante, não é? É muito importante, justamente porque o que vai acabar acontecendo é você conseguir fazer isso em escala, né? Porque uma vez que você tem o software bem arrumadinho, e se você jogar, por exemplo, em CPU, você vai precisar de alguns milhares de CPUs para executar essa tarefa, porque a forma com que ela processa é diferente. Quando você faz isso em GPU, você também vai precisar de uma boa quantidade de GPUs, mas numa quantidade infinitamente menor do que usando só a CPU. E aí, onde vai estar o impacto? Obviamente que a velocidade é muito importante, mas isso tem um impacto direto no custo do projeto. Com certeza. Então, você imagina, eu sou uma empresa de call center e eu faço transcrição das minhas conversas, né? Porque quem nunca ligou no call center e você escuta aquela mensagem, essa gravação, né? Essa interação está sendo gravada para futuros usos e está gravado. Sim. Mas o pessoal... Hoje, por exemplo, alguém vai tirar alguma conclusão sobre ligações de call center, eles fazem por amostragem, né? Ele pega lá, vamos escolher uma gravação, ou põe um gestor para ficar escutando os atendentes. Hoje já tem tecnologia que você pode transcrever 100% das gravações que entram no seu call center. Então você imagina lá receber 10 mil gravações por dia, ligações por dia, você converter 100% dessas gravações em texto, e depois você vai criar uma base de dados que você pode tirar insights para a sua empresa. Então, puxa, quem mencionou a concorrência hoje durante as calls? Quem hoje falou que vai cancelar? Quem está falando palavrões lá que não deveria, que é um sinal que meu cliente está bravo? Você consegue, em 2, 3 cliques, acessar esse banco de dados enorme que foi gerado hoje, com todas as gravações, e começar a tomar ação de negócio em cima disso. Então, todo esse processo tem que ser rápido. Agora, imagina se você, para fazer isso que eu acabei de descrever, precisa de um data center 10 vezes maior que o seu call center. A conta não fecha, vai ficar muito caro. Então, quando você coloca a GPU, eu consigo fazer tantas transcrições ao mesmo tempo em uma única placa, que eu coloco isso, de repente, 2, 3 servidores, cada um com 4 GPUs, e eu consigo gravar e transcrever tudo que passa pelo meu call center sem problema nenhum. Aí fica interessante, falou, puxa, o investimento em infraestrutura é super otimizado, porque o software está otimizado para isso, e aí eu começo a levar valor para o cliente final ou para a empresa que está implementando essa tecnologia. Então, essa combinação realmente tem um impacto transformador. Software otimizado para GPU e redução de custos. Exato, porque muitas vezes, Marcel, talvez alguma organização possa olhar para o investimento em tudo isso, seja no hardware ou no software, e dizer, não, isso aqui vai acrescentar meus custos, e não enxergam tanto valor no curto prazo. Onde está o valor? Na fidelização de um cliente muito mais satisfeito, na geração de insights, por exemplo, como você mencionou, a partir das palavras mencionadas ou das reclamações, você pode medir, né? NPS quase que em tempo real. Então tem toda uma série de coisas onde a gente não pode olhar só para isso como apenas uma forma, né, de, digamos, um investimento que só porque talvez o meu concorrente esteja fazendo, ou só porque se fala muito de inteligência artificial, mas é um verdadeiro gerador de valor que também, porém, otimiza processos e, se bem implementado, ele inclusive gera muita satisfação ao cliente. E aqui que nós podemos até, olhando um pouco mais para o futuro, fazer uma seguinte reflexão, porque quando a gente olha atrás no tempo e olha para a história da inteligência artificial, o teste de Turing é a prova mais famosa, ou enfim, a mais consolidada no mundo da inteligência artificial, que fundamentalmente valida, né, o quão boa uma inteligência artificial através da comparação
entre um comportamento de um ser humano, que pode ser até através de uma fala, no caso, e o comportamento de uma inteligência artificial, vamos supor, novamente, neste exemplo, de uma fala, e comparar, né, eles aos olhos de alguém que não sabe de onde vem esta fala, no caso específico. Então, o teste de Turing ele é passado se a inteligência artificial for indistinguível da de um ser humano. Então, quando a gente olha para o futuro, ou talvez até já para o presente da área de NLP, existem já inteligências artificiais convencionais que talvez superaram, passaram o teste de Turing e que de alguma forma sejam tão indistinguíveis do ser humano que a gente ainda tem dificuldade realmente a reconhecer, ou ainda é preciso muito para chegarmos até lá? O grande desafio está sempre na conversa genérica, né? Porque ainda a gente não chegou nesse nível que o algoritmo possa ser trabalhado sobre qualquer assunto, né? Então, o negócio vai ficar mais interessante quando eu tiver essas combinações de algoritmos que vai permitir que a máquina tenha um conhecimento mais genérico, né? Então, talvez aí no futuro próximo isso aconteça, porque para você ter uma ideia, a gente normalmente fica medindo o tamanho desses modelos, né, de inteligência artificial, porque ele vai mostrando quanto complexo ele está ficando e, ao mesmo tempo, ele fala, se ele está ficando tão complexo, ele está ficando melhor, né? Isso, para a gente, aconteceu claramente com esses modelos de reconhecimento de imagem, né, que começaram pequenininhos aí por volta de 2012, e hoje você tem aí diversos modelos pré-treinados aí que facilmente identificam pessoas, objetos, animais. É algo que é um problema praticamente resolvido, né? E a gente fez uma medida média aí entre eles, e assim, desde 2012 até 2022, esses modelos eles cresciam de tamanho a cada 2 anos, como perto de 25 vezes, ou seja, passava 2 anos, aquele modelo que, vamos supor, que tivesse um parâmetro, em 2 anos ele ia ter 25 parâmetros, ou tivesse 100 parâmetros no primeiro ano, depois de 2 anos ele teria 2.500 parâmetros, né? Então ele crescia nessa velocidade, ele se multiplicava por 25 a cada 2 anos. Esses modelos de linguagem natural, eles estão sendo multiplicados, os tamanhos deles, por 275 vezes a cada 2 anos. Então está ficando cada vez mais complexo. Então isso está dando uma indicação que muito em breve o teste de Turing vai ser fácil para essa turma conseguir passar. E aí vem aquela decisão de negócio das empresas que mas eu quero enganar o meu cliente que ele está falando com uma máquina, ou eu quero que ele tenha certeza que ele está falando com uma máquina para depois, né, não ter problemas, enfim, ficar algo realmente transparente para o usuário. Então tem algumas empresas que até preferem que não fale tão próximo da realidade, ou que tenha aí um comportamento um pouquinho mais próximo da máquina, para justamente o seu cliente já de bate-pronto saber que está conversando com uma máquina. Mas é uma decisão difícil, dependendo do uso, você não vai querer. Então, é bem legal, cara. A quantidade de aplicação que a gente vê isso e oportunidades aí no mercado para o uso desse tipo de tecnologia é incrível. Inclusive, abrindo um parênteses, né, a gente tendo essa parceria com a NVIDIA, tendo toda a capacidade computacional que o CID tem, a gente entra com uma vantagem competitiva muito grande, conseguindo trabalhar em cima até disso que você está falando. Então, acho que o futuro aí tem bastante espaço. Acho que eu vejo a NLP como sendo um dos hypes aí que a gente tá agora, né? E a gente vai chegar, sim, no nível que você está falando, né? De a gente conversar com uma máquina e ela dar uma resposta e a gente achar que é um humano, né? Arrisco dizer que já deve existir máquina conversando com máquina e se entendendo muito bem. Tá? Com então, certeza. Se entendendo melhor que às vezes 2 seres humanos conversando, né? Exatamente. Mas muito legal, Angélica. Obrigado por suas perspectivas, tá? A gente queria trazer um pouquinho de insights a partir do seu trabalho com CID. Então, muito obrigado por essa participação aqui ao Vem Aí, o podcast da NVIDIA. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigado, Marcel, pela sua participação e por seus insights. Obrigado, eu que agradeço.
E é com essas reflexões profundas sobre a NLP e seus impactos nas empresas que nos despedimos, meus caros ouvintes do Vem Aí. E essa despedida vai ser um pouco mais longa do que as outras, porque neste caso nós chegamos justamente ao último episódio da primeira temporada. E eu espero, como em todos os episódios, a sua cabeça esteja fervilhando de provocações, perguntas e reflexões, pois o objetivo é esse, é você terminar esta temporada com mais perguntas do que você começou ela. É com isso que eu agradeço a sua atenção a nome da NVIDIA Brasil e do seu host André Iorio. Até breve.